Fala família Lagoinha, Pastor Leandro passando aqui, mais um todo dia. E essa semana, vivemos uma semana poderosa, cara. Como Deus falou comigo e eu creio que Ele tenha falado com você também. Que poderoso isso que a gente está vivendo como igreja, vivendo nas nossas casas, na nossa família. Como é bom poder ver Deus fazer a nossa vida crescer. Deus poder multiplicar os nossos dias, a nossa sabedoria, a nossa vida. Glória a Deus por isso. Davi é um grande rei, um grande personagem bíblico, né? Um homem que existiu, não só um personagem, mas foi um grande homem que existiu. E é interessante porque Davi é conhecido por ser um rei de guerras, um homem de guerra, um valente de guerra. A Bíblia vai narrar que certo ano do reinado de Davi, ele luta 9 guerras. Literalmente um guerreiro. Mas Davi também tinha no seu coração o desejo de construir o templo a Deus. Mas Deus diz a Davi, Davi, você não vai construir esse templo. Tem sangue inocente nas suas mãos. Provavelmente o sangue do marido de Betseba estava nas mãos de Davi e isso foi impedimento para que ele construísse o templo. Mas Deus diz para ele, olha, quem vai construir vai ser a sua descendência. Os seus filhos vão construir esse templo. Então Davi, ele deixa recurso suficiente para que Salomão pudesse construir o templo. Salomão precisou providenciar pouco recurso, porque a sua grande maioria, Davi, já havia providenciado. Davi enfrenta muitas guerras durante o seu reinado, mas Salomão não enfrenta uma guerra sequer. Quero declarar sobre a sua vida e assim vão ser os nossos dias. Nós deixaremos tempo de paz e tempo de bonança para os nossos. Nós deixaremos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, um tempo de paz, de descanso, de prosperidade, de aproveitar. Mas é interessante porque Davi não deixa só isso para o seu filho. Davi também deixa um legado. E por isso, Salomão constrói o templo ao Senhor. Porque Salomão recebeu do seu pai não recurso para descansar, não recurso para não precisar ter as faltas que o seu pai teve, não recurso somente para poder não precisar passar por perrengue financeiro. Como a gente vê hoje, né? Como nós somos levados a todo instante querer construir riqueza para poupar os nossos filhos de passar pelo que nós passamos, para poupar os nossos filhos de passar pelas necessidades que nós passamos, mas esse não é o princípio bíblico. O princípio não é deixarmos uma herança para os nossos filhos para que eles sejam poupados de tempos difíceis, porque isso é a maior loucura que pode existir. Todos nós vamos passar por crises, todos nós vamos passar por tempos difíceis, mas verdade é que se nós formos fiéis em deixar para os nossos filhos recurso e provisão para que eles possam continuar o nosso legado, viveremos aquilo que Davi viveu com Salomão. Salomão então constrói o templo ao Senhor. Salomão não aproveita da riqueza que o seu pai, do suor do seu pai, para poder viver um tempo de não responsabilidade. Davi deixa para Salomão herança e legado. A gente não precisa abrir mão de herança para deixar legado. A gente não precisa abrir mão de legado para deixar herança. Existe poder nas nossas mãos de deixar para os nossos filhos herança e legado. É por isso que a maior loucura que a gente pode cometer é gastar toda a nossa vida, todo o nosso empenho, toda a nossa energia para produzir herança para os nossos filhos. De que adianta se eles não estavam no processo? De que adianta se eles não receberam de nós sabedoria em meio ao processo? De que adianta? Salomão, apesar de ter crescido e visto seu pai, deixado nele um legado, Salomão ainda assim pede a Deus, Deus, eu preciso de sabedoria. Por quê? Porque ele sabia. Ele admirava o seu pai de forma tão grande que ele falava, eu quero ser alguém sábio, eu quero ser alguém que administra bem, eu não quero usar aquilo que meu pai deixou simplesmente para o meu prazer, mas eu quero poder ser alguém como meu pai. Mesmo talvez não precisando enfrentar guerras, eu quero ter a mesma sabedoria de um guerreiro que meu pai tinha. Mesmo sendo alguém que não precisou enfrentar e produzir tanta riqueza para poder continuar o legado do meu pai, eu quero ter sabedoria para que todo recurso que me vem à mão possa verdadeiramente ser como uma herança para os meus filhos, mas também um legado. Eu quero de verdade hoje, irmão, te encorajar a gente juntos deixar sim para a próxima geração, deixar para os nossos filhos uma herança, deixar para os nossos filhos recursos, deixar para os nossos filhos não para que eles não precisem passar pela falta que nós passamos, porque toda a falta que a gente passou fez a gente construir a riqueza que a gente tem hoje. Lembre sempre disso. Toda a falta que você passou te ajudou a construir a riqueza que você tem hoje. Então que a gente de fato trabalhe para deixar para os nossos filhos riqueza. Que a gente trabalhe para deixar para os nossos filhos herança. Mas que isso não nos roube de deixar nos nossos filhos um legado para a vida.
Que isso não nos roube de sermos pais presentes, mães presentes. Que não esqueçamos nunca que o nosso chamado maior é servir a nossa casa. Que mais do que deixar muito recurso, é deixarmos recurso debaixo de um legado. Para que os nossos recursos não virem pó na mão dos nossos filhos. Para que os nossos recursos não virem simplesmente um momento fácil para os nossos filhos. Mas para que, de fato, os nossos recursos potencializem a herança que a gente deixou dentro deles. Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma boa semana para você. Valeu!